dia, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre livros que são um tanto polêmicos. Quantos livros você já leu e que quando você estava numa certa idade, quando você releu, você percebeu certos problemas? Hein? Já aconteceu isso com você? E eu confesso para vocês que é normal, você tem uma certa percepção numa leitura que você tá romantizando e você fala, nossa, que legal, não tem nenhum problema nessa leitura. Só que você amadurece, você cresce, então você começa a ter outro olhar, outra visão. Isso é saudável, isso é normal, eu garanto para você que não é que a leitura foi ruim, é que agora você tem uma certa visão diferente dela e você percebe que algo ali não estava certo. E faz parte da vida. A vida é assim, você amadurece. Mas o que eu quero falar hoje para você é que o saudável aqui é você saber identificar problemas na leitura. Não que você fale, nossa, foi horrível do começo ao fim. Claro, vai ter livros assim. Mas é claro que certas situações você possa identificar, como eu identifiquei, e eu percebi, peraí, a leitura tá boa, só que isso não tá certo. E por mais que a gente lê livros de autores que a gente gosta muito, a gente tem que entender que ele é um ser humano e que ele vai errar, é claro, ele não vai escrever livros perfeitos. E é claro que editoras deveriam perceber isso, deveriam olhar, claro que ela também não vai tá 100% certa, ela vai perceber que tem livros que, nossa, tem algo errado aí. Só que algumas coisas vendem, né? E por venderem, as editoras, autores acabam fazendo. E é isso que peca muito numa autora que é muito boa e de repente ela romantiza uma situação que para a mulher ou para o homem não tá legal, e não é isso que a gente quer passar, né? Para os leitores, para crianças, adolescentes, pessoas que estão lendo e estão achando aquilo maravilhoso na vida real. E a gente sabe que na ficção pode dar tudo certo no final, mas na vida real não, né? Bom, eu quero falar para vocês de 5 livros que tem, claro, cenas polêmicas, algumas coisas que, poxa, não me agradaram muito, mas um deles eu realmente não, eu me senti incomodada do começo ao fim. Não foi apenas um capítulo, alguma situação, uma ou duas, né, no caso. Não, ele foi do começo ao fim, eu percebi que estava uma coisa estranha ali, a autora ela não estava trabalhando muito bem, que foi Belo Desastre. Bom, eu não tenho mais esse livro, eu acabei trocando ele, eu tinha ele mais outros 5, né, a coleção completa. Mas eu não gostei muito do que a autora estava passando, não estava sentindo muito bem, estava achando estranho. Eu não sei, o relacionamento tóxico, tinha sim um relacionamento que não era legal, era um relacionamento muito estranho, porque os dois personagens, eles brigavam o tempo todo, eles não se entendiam um com o outro, sabe? E tipo, parecia que eles se apaixonaram na primeira vez que eles se viram, e foi muito estranho. Eu achei que poderia ser apenas uma atração, mas não, eles já se apaixonaram. Eu acho que os dois, não somente o Travis, né? O Travis, ele era tão abusivo com a menina que, eu nem lembro mais o nome dela, e que ele ficava, sabe, sei lá, bravo por ela estar num relacionamento, não aceitava o término e brigava com ela o tempo todo, ah, você não vai usar essa roupa, ah, eu tô... E ele assim, podia sim estar em outro relacionamento se não tivesse com ela, mas ela não poderia. E tipo, sei lá, foi meio assim, estranho. Eu não me sentia muito bem lendo, não sei, eu acho que eu já estava numa certa idade que eu estava já compreendendo que o relacionamento deles dois não estava legal. Mas assim, não quis mais ler, li até o final, claro, mas aí depois não quis continuar a leitura dos outros livros, por mais que eu achasse que nada a ver, o Belo Desastre. Sim, era um desastre o livro do começo ao fim, mas eu não sei, pra mim não funcionou, entendeu? Sei que tem muitos fãs que a autora, ela se... Eu descobri recentemente que ela se envolveu em várias polêmicas e então assim, você pode ler e falar, poxa, gostei e acabou. Beleza, legal, eu respeito isso, gente, porque eu acho que é assim que funciona, né, a opinião. Bom, vamos falar aqui de outro livro, gente, que é assim,
Eu gostei bastante da autora, foi o primeiro livro que eu li dela, sério. E eu gostei, claro, mas teve um capítulo aqui, uma cena que eu falei, não tá legal isso, tá meio estranho. Mas a autora romantizou. Vamos falar de O Duque e Eu, sim, da autora Julia Quinn. Não foi porque eu li esse livro e eu falei, poxa, não vou ler mais nada dela. Não. Assim, eu li o livro, sim, eu gostei dos personagens, eles eram muito envolventes, o casal. Me apaixonei pelos dois. Aquele desejo, sim, da Daphne de casar, de ter uma família, de ser igual a mãe dela, ter vários filhos. Eu achei tão fofo. Eu falei, gente, que legal. Ela é aquela pessoa que ela quer sim ser feliz, com um monte, uma penca de filhos igual a mãe. Ela não tava nem aí. E as conversas, os diálogos que ela e o Simon tinham eram muito fofos. Eu gostei muito mesmo. Mas, aí, bem... E aí, sabe, é muito legal como a Julia Quinn ela começa a mostrar pra você que, nossa, os bailes londrinos, que sim, você pode casar por amor, mesmo numa sociedade que priorizava bastante o dinheiro, o status social. A Julia Quinn mostrou que sim, podia casar por amor. E por mais que o Simon não quisesse casar, né, porque ele não queria ter filhos, ele colocou na mente dele que ele ia se vingar do pai dele assim. Já contei isso em outro vídeo aqui no canal. Mas o que me surpreendeu é que assim, gente, por mais que foi errado a situação daquele capítulo, né, daquela cena em si, a Julia Quinn ela quis mostrar que foi nobre, porque a Daphne ela descobriu, ela não era mais aquela menina inocente quando ela casou. Ela descobriu que o Simon estava errado, que o Simon, em vez de contar a verdade para ela, ele omitiu, enganou ela. Então ela, para se vingar, foi lá e fez, né, o que ela devia fazer. Pra quem não sabe, vai ser um spoiler, tá, gente? Bom, vou falar pra vocês. É um trechinho apenas do livro, né, que a Daphne ela acaba fazendo, né. Ele tava bêbado, o Simon, na hora, e a Daphne simplesmente ela percebe uma chance, ele desmaia lá na cama, ele se declara, fala que tá apaixonado por ela, mas é que ele não quer ter o filho, e ela precisa entender isso, e ela tá, ai, não entendo, não quero, mas poxa, ele tá desacordado. Ele tá bêbado, né? Muito bêbado, porque ele não quer terminar com ela, ele tá muito chateado. E ele já desmaia lá. Beleza, né? Acontece isso. E a Daphne, ela olha uma oportunidade. E eu vou ler um trechinho pra vocês e vocês podem me falar o que vocês acharam. Porque na hora eu achei que não ficou legal, né? Os olhos dele se fixaram nela com uma expressão estranha e suplicante, e ele fez uma fraca tentativa de se afastar. Daphne o segurou com toda a sua firmeza. Os olhos de Simon se abriram quando ele se deu conta, tarde demais, do que havia feito. Ela tinha feito aquilo de propósito, tinha planejado aquilo. Daphne o excitara enquanto ele dormia, se aproveitara dele enquanto ainda estava bêbado e o segurava dentro dela até que ele despejasse sua semente em seu corpo. Arregalou os olhos e encarou. Como você pôde? Indagou no sussurro. Vamos ser bem claros aqui, gente. Foi errado sim, porque quando um não quer, dois não brigam, entendeu? Então assim, eu sei que a Julia Quinn quis romantizar a situação e falou, nossa, agora ela descobriu e ela se aproveitou porque ela queria ter filhos. E assim, gente, ele estava desacordado, ele estava meio bêbado, então assim, sendo homem ou mulher, não. Foi errado das duas partes. Eu gostei bastante como a série ela abordou. A série mostrou, todo mundo estava esperando como será que a série ia abordar isso. E eu gostei porque na série os dois estavam conscientes. Sim, os dois queriam o ato. Sim, ele tá bêbado, mas tá consciente. Ele quer entender o ato. Então acho que na série eles souberam representar melhor essa situação. Que a Júlia não conseguiu. É claro que os outros livros, eu acabei lendo os outros livros da série, gostei bastante. Não teve umas cenas que eu me lembre polêmicas, se teve, você pode falar aqui nos comentários, teve sim, aquele livro lá, tal, beleza, eu vou falar aqui no canal pra vocês que eu achei, mas foi nesse livro mesmo que eu percebi que tinha algo que não
tava certo. Eu falei, não, essa parte não tá certo. O livro todo foi muito bom, mas só essa parte realmente que ela acabou romantizando. E você? O que você achou? Vamos falar de outro livro polêmico, sim. Um livro que eu vou dizer pra vocês que é um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo, sério. Fazia muito tempo que eu não lia nada. Sério, tava num hiato assim, não tava lendo tanto. E aí esse livro eu lembro que. E aí eu vi no jornal, sério, no jornal. Eu tava lendo o jornal e tava falando lá que a autora Stephenie Meyer, sim, Crepúsculo, ia ser um filme, ia ser produzido. E o livro fez muito sucesso na época. E eu fiquei, gente, eu preciso ler esse livro. Aí eu fui e comprei. Eu fiquei tão assim. Por que todo mundo tá falando desse livro? Nossa, uma menina que se apaixona por um vampiro. Olha. Então, assim, é isso que eu tô falando pra vocês. São livros que nos trazem a leitura, que são fantasias que a gente gosta e fala, nossa, eu gosto desse livro. Esse livro me trouxe de volta à leitura, eu amei, a escrita dela é muito boa. Não importa que as pessoas falem, eu gostei, sim. Mas tem pontos, tem capítulos aqui que a gente tem que, claro, ter um outro olhar e falar, beleza, tá bom, no livro isso aqui foi legal, mas na vida real não. Como, por exemplo, a Bella acorda e o Eduardo tá lá no quarto dela observando, eu gosto de ver você dormir. Eu gosto de ver você dormir? Assim, beleza, se tivesse casado na mesma cama eu até entenderia, mas do nada, ele mora em outra casa, ela mora na casa dela com o pai dela. E de repente ele invadiu a casa dela e observa ela dormir, tá meio estranho. Eu achei estranho, né? Mas é engraçado, né? Quando você tem uma certa idade, como eu tinha, eu achei aquele encantador. Eu falei, nossa, que da hora, gente. Mas você amadurece, aí você cresce, aí você percebe que não tá certo. Entendeu? Beleza, deixei passar. E aí, gente, eu li Lua Nova. Lua Nova, a Bella tá lá, né? O Eduardo quer proteger ela, então se afasta dela, termina, né, o relacionamento e fala, olha, não dá. Pra te proteger, eu acho que é melhor ficar longe. E a Bella faz umas coisas que na época que eu li, eu tava achando estranho. Acho que na época nem tinha ainda o filme, o Crepúsculo, eu tava já lendo já os livros antes de ver o filme, e eu falei, tá uma coisa estranha aí. Eu percebi, até comentei com outra amiga, ela falou, a Bella ficou doida. Ela falou desse jeito, eu falei, né, porque tá meio estranha, a Bella, ela não aceita o término, então ela vai lá e tenta fazer umas coisas assim, né, ela se joga de um penhasco, assim, todo mundo fica, Bella, tá errado isso, ela vai, quer se aventurar, comprei uma moto e agora eu quero, eu quero, sei lá, ela se aventura em umas coisas que ela pensa assim que o Edward vai vir salvá-la. Eu acho que ela teve essa impressão quando ela estava no primeiro livro, né, em que ele salva ela de um acidente lá de carro. Então, dessa vez ele vai vir, sabe? Ela tem esses pensamentos, eu não sei. Mas eu acho que é assim, gente. Se a gente for ver hoje, não tá certo, né? Ela se aventurar nessas coisas pra, sei lá, chamar a atenção dele. Não. Foi triste, ela ficou deprimida, a gente entende tudo, mas se aventurar nisso não. Eu vou falar pra vocês, Crepúsculo, Lua Nova, todos os livros, Eclipse e Amanhecer, foram livros que eu amei, até hoje eu gosto muito. Mas são situações que a gente precisa falar, olha, ela agiu errado, a autora, não sei porque ela escreveu desse jeito, ela deslizou mesmo, mas a escrita dela é boa, eu gosto dos livros, sério, eu acho que tem esses pontos que a gente fica com atenção, você amadurece e percebe que, nossa, nada a ver, uma loucura, mas são livros que eu gosto. Bom, eu vou falar agora de um livro, gente, sério, o quarto livro é um livro que eu gostei bastante. Eu falei aqui no canal pra vocês que eu gostei muito porque a protagonista pra mim, ela tava além do tempo dela, ela tava muito além. Eu não falei da problemática do livro em certas situações aqui porque seria um spoiler, mas vai ser um spoiler sim agora pra quem não leu o livro. E eu vou falar porque já me falaram dessas problemáticas, eu participo de um grupo de leitura e a gente comentou sobre isso, que estava errado, mas assim, a essência do livro eu acabei pegando, que uma protagonista que estava além do tempo dela, uma protagonista que não admitia que ela não podia fazer certas coisas só porque ela era mulher, ser limitada. Então assim, foi uma protagonista que eu gostei bastante. O par romântico dela agiu em algumas vezes assim que eu tava vendo que tava errado, eu até comentei isso com as meninas,
Não falei isso pra vocês no outro canal, mas eu vou falar aqui porque sim, é polêmico. O primeiro beijo deles, né? Ela tava se escondendo porque ela tava toda suja, ela tinha acabado de jogar bola e ela não queria que o pai dela descobrisse. Ela tava com o par romântico dela, não era ainda o par romântico. E ele aproveitou, já que ele conhecia, né, a casa, ele falou: vamos se esconder aqui. Quando seu pai ir embora, você já pode correr, né? Ir embora. Só que aí ele tá tão encantado por ela, se apaixonando e não sabendo que ele tava se apaixonando. Ele falou: não, eu não aceito estar me apaixonando por ela, mas ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, e pá, ele lasca um beijo nela. Beleza, né? Um beijo roubado. Só que a partir do momento em que a protagonista fala não, é não. Ela não queria o beijo. E ela se afasta e fala não, e ele continua. Gente, por aí já tá errado. Eu até falei, poxa, a Lisa Kleypas, ela cria personagens masculinos que são maravilhosos, que são protetores, que são maravilhosos, mas eu não sei o que deu na cabeça dela pra criar um protagonista que fizesse isso. Eu olhei assim e falei, por quê, né? A partir do momento em que ela falou não, eu acho que a Lisa Kleypas já tinha que falar, não, sim, eu vou sair, eu tô me desacordada, sei lá, eu não sei o que tá acontecendo comigo, me desculpa. Não, em nenhum momento ele pediu desculpa. Ele apenas falou que a culpa era dela, entendeu? Que ele beijou que a culpa era dela. Eu fiquei, tipo, relevei, falei, não, beleza, continuei a história porque eu gosto muito da leitura, né, gostei muito de como a Lisa escreve, falei, não, beleza, eu gostei da protagonista, vou continuar. Só que aí chega um momento que a protagonista está muito chateada com a vida, porque ela é obrigada a casar, e ela não quer casar, e ela tá apaixonada, né, pelo cara, que ela não quer tá apaixonada, que esse cara que beijou ela, e ela tá apaixonada, e agora o que eu faço? Vou beber. Aí ela bebe. Vai pra biblioteca e bebe toda a garrafa. Tá toda lá, bebi. Toda bêbada. Ele vai lá pra acudir ela, pra que ninguém veja que ela tá bêbada. Ele vai lá e fala, não, vamos lá pro meu quarto e eu te ajudo. Nessa hora deu ruim, né? Nessa hora que eu achei, será que eu tô lendo errado? Eu acho que eu tô lendo errado. Eu pensei isso, né? Porque ela acorda e ela pensa que é um sonho, né? Depois da bebedeira dela, né? Da outra noite, ela pensa, é um sonho que aconteceu, eu lembro vagamente de algumas coisas. Sim, gente, ele ficou com ela, praticamente estuprou, né? Porque ela tá desacordada, ela não lembra do ato. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês. Quando você começa a ler, começa a ver as coisas que tá errado, você fala, poxa, tem algo que não tá certo. É muito bom isso, é muito bom, porque você começa a perceber que não tá legal. Ela não devia ter acontecido isso com ela. A autora devia ter escrito de outra maneira. Sei lá, como um escândalo. Nossa, teve um escândalo, beleza. Eu peguei, mas eu não fiz nada com você, eu respeito porque você não estava acordada e você não ia se lembrar de nada, então era melhor a gente não ter feito nada. Então eu achei melhor a gente só ficar aqui dormindo, sei lá, fizesse um escândalo, pegaram eles não fizeram nada, mas assim vão ter que casar. Já aconteceu isso nos livros da Julia Quinn, né? Já aconteceu isso em muitos livros de romance de época, mas nesse livro não aconteceu e isso me incomodou bastante. Eu até pensei, será que foi da minha imaginação? Porque você pensa isso. Então assim, foram duas partes, não sei, deve ter tido mais, mas foram duas partes mais impactantes pra mim que eu não gostei. No outro vídeo eu falei um pouco pra vocês sobre isso, eu gostei bastante do livro, dos personagens, depois no quinto livro que eles aparecem tem um capítulo deles que eu amei e tudo, o que ele faz por ela. Só que não vai justificar, claro, esse erro da autora, que ela ter feito isso. Eu não entendi por que ela escreveu assim, entendeu? Porque eles estavam se descobrindo, estavam se apaixonando e assim, gente, a gente tem que ter esse olhar de que, ó, tá errado. Bom, gente, o quinto e último livro não tenho aqui, mas assim, não porque eu não gostei na época, eu gostei sim. Claro que eu gostei mais da série, mas ele é um ponto também que eu quero falar pra vocês, que é Diários de um Vampiro. É bem diferente o livro da série, mas a essência tá lá, né? Que é dois irmãos que praticamente se odeiam e brigam pela menina. Então, assim, a gente vê, claro, o Stefan, que realmente se apaixonou por ela, e nós vemos o Damon, que
vê que o irmão é apaixonado por ela, então já que eu não gosto do meu irmão, eu vou roubar a garota dele. E aí a menina fica no meio. Isso tá um pouco errado, né, gente? Ela não deveria ser o prêmio de ninguém, entendeu? Mas é claro que a gente vê que depois eles se apaixonam, aí começa a treta toda, né? Mas é só essa partezinha mesmo que me incomodou, mas que não é uma coisa que, claro, eu gostei que depois ela colocou que eles se apaixonam, beleza. Mas é claro que é algo que me incomodou um pouco, né? Ela não é prêmio, ela não tem que ser prêmio de ninguém. Ela tem que escolher e acabou. É quem que ela vai ficar, o desejo dela, não que eles... Não, eu vou ficar e... Vocês entenderam, né? Mas assim, eu posso dizer que eu gostei bastante dos livros, gostei também da série. São completamente diferentes, né? A Helena, ela na série é aquele anjinho e quando você vê no livro ela não é aquele anjinho todo, né? Ela é praticamente quase igual a Catherine. E isso é muito legal, porque ela acaba sendo bastante dona de si, né? Ela tem muita certeza do que ela quer, então isso eu gostei bastante. Essa força que ela tem. Então, assim, foram livros que são detalhezinhos que eu falei pra vocês. Vocês vão aprendendo, vão crescendo lendo. E isso é muito, muito bom, gente. Quando a gente tem uma visão, um olhar do que tá certo e não romantizar. E isso é muito bom. Eu gosto de ler, eu gosto de ter essa percepção, porque eu não posso romantizar certas coisas. E isso é um amadurecimento que você vai tendo com o passar do tempo. Então é bom ter isso. Então eu só queria falar pra vocês, não foram livros que... Claro, teve um ou outro que eu realmente não indico, mas tem livros, claro, que eu indiquei aqui no canal porque eu gostei bastante. Mas são pontos que vocês têm que considerar na leitura. É certo ou não? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, preparei com carinho, não querendo, assim, desrespeitar ninguém, espero que vocês respeitem, claro, a minha opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado, um super beijo.